Olá, meus irmãos. Estou aqui neste momento para que juntos possamos estudar mais um trecho da Palavra de Deus. Nós começamos a nossa escola bíblica presencial na nossa igreja, agora no mês de março, e infelizmente veio o lockdown novamente e nós tivemos que parar. Mas eu gostaria que hoje nós tivéssemos a oportunidade, através desse vídeo, darmos prosseguimento ao nosso estudo. Como é importante, né, estudarmos a palavra de Deus. E lá na nossa igreja, presencialmente, nós estudamos os 2 primeiros capítulos do livro de Neemias. E nós desafiamos os irmãos a estarem juntos conosco, lendo e estudando o livro de Neemias. Um livro muito importante, um livro precioso, que eu particularmente gosto muito, e também que é um livro que tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Um tempo de dificuldades, um tempo de lutas, mas também um tempo de reinício, de reconstrução. Então é muito importante, irmãos, que todos estejam lendo, todos estejam estudando. Então eu quero fazer rapidamente uma recapitulação daquilo que nós vimos nesses 2 primeiros domingos lá na igreja. E hoje o capítulo 3 nós vamos fazer aqui através do vídeo, tá? Então no primeiro capítulo do livro de Neemias, nós demos aquela introdução, falando sobre quem era Neemias, onde ele estava, né? Nós sabemos que Neemias, naquele momento, quando o povo estava no cativeiro persa, Neemias era um copeiro do rei, o rei da Pérsia. E quando ele estava ali, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, como escravo, ele recebeu notícias tristes do povo que havia ficado em Jerusalém. E as notícias eram que estava tudo destruído, os muros destruídos, as pessoas dispersas, enfim, a nação arrasada. Quando ele recebeu essa notícia, ele ficou muito triste, muito abalado. E começou a chorar e orou a Deus, né, fazendo uma confissão de pecados pelo povo, né, sendo intercessor também pelo povo, se colocando na mesma situação que o povo estava enfrentando e rogando a Deus que desse a ele a oportunidade de fazer alguma coisa. Né? Então, esse capítulo 1 é muito importante para que nós possamos entender toda a história, né, daquilo que aconteceu através da vida de Neemias. E é interessante, Neemias, irmãos, ele nasceu com a nação já no exílio. Ele estava no exílio, nasceu no exílio. E ele poderia dizer assim, eu não tenho nada com isso não é problema meu, não fui eu que criei essa situação, foi o povo que se afastou de Deus, por isso acabou sofrendo as consequências e indo para o cativeiro. Né? Ele poderia usar todas essas desculpas, mas não. Nós vimos que Neemias, ele se colocou como também responsável por aquilo que estava acontecendo. E mais do que isso, ele colocou a sua vida à disposição de Deus para que aquela situação pudesse, né, mudar. Então Neemias orou, pediu a Deus, né, para que a situação do seu povo pudesse mudar e colocou a sua vida à disposição do Senhor. Então esse, irmãos, é o tipo de atitude que o Senhor Deus espera de nós, como cristãos. Viver ostentando, esbanjando felicidade de forma excessiva, enquanto milhões de pessoas sofrem sem ajuda, pode se configurar pecado grave contra Deus e a humanidade. Então essa é uma lição, né, que nós aprendemos nesse primeiro capítulo, né? A situação de Neemias, vamos dizer assim, era aparentemente confortável, ele podia continuar vivendo a vida dele normalmente. Mas é impossível, né? Foi impossível para ele ficar olhando, tendo aquelas informações sobre o seu povo e não se colocar à disposição para fazer nada. Então, é algo que Deus espera de nós, que nós estejamos olhando para essa situação
que nós estamos vivendo agora, pandemia, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas morrendo, e vamos ficar só olhando? Então é hora de nós orarmos, mas também de agirmos, né? Então é o que nós aprendemos no capítulo 1. Aí veio o capítulo 2. Foi até o irmão Davidson, né, que ministrou. E no capítulo 2, né, passam-se alguns meses, mais ou menos 4 meses, e Neemias estava orando até que um belo dia o rei percebe a tristeza de Neemias. E o rei autoriza Neemias a ir à sua cidade destruída, Jerusalém, e ali poder fazer alguma coisa pelo seu povo, né? Então, Neemias pede autorização ao rei, o rei dá essa autorização, e muito mais do que autorização, né? O rei dá todo o suporte para que Neemias pudesse viajar em segurança, levando material para a construção da obra, né? Reconstrução dos muros, e assim realizar o trabalho que ele desejava realizar. E chegando lá, né, Neemias, durante 3 dias, rodeou a cidade, rodeou os muros para analisar a situação, tomar pé da situação, realmente conhecer de fato como estava a situação dos muros, da cidade. E depois que ele faz todo esse percurso, ele encoraja o povo a reconstruir, né? Então, ele, no capítulo 2, ele, com palavras, ele chega diante do povo e começa a colocar a situação como Deus tinha preparado tudo aquilo para que ele pudesse estar ali naquele momento e ajudar o povo a reconstruir. Então o povo se sentiu animado, sentiram que era Deus agindo, e assim foi encorajado a construir, a reconstruir, né? Mas a gente sabe que no finalzinho lá do capítulo 2, as coisas não foram assim tão fáceis, não é, meus irmãos? Começaram a surgir as oposições, pessoas começaram a se opor àquilo que Neemias queria fazer em relação ao povo. Então é algo que nós precisamos entender. Nem sempre, por estarmos fazendo aquilo que é da vontade de Deus, significa que todas as coisas vão acontecer da forma como a gente pensa ou espera, né? Então, gostaria de fechar esse capítulo 2 deixando essa aplicação. Não se assuste quando Deus decidir usá-lo para algo poderoso em sua obra e a forte oposição se manifestar. Então, nós devemos entender isso, que isso faz parte, né, da nossa vida como servos de Deus, e que nós devemos prosseguir firmes, vencendo os obstáculos, para que nós possamos cumprir os propósitos que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja, através de cada um de nós. E agora, efetivamente, nós entramos no capítulo 3. O capítulo 3, aparentemente, é um capítulo muito difícil de compreensão, não é? Porque ele tem uma lista de nomes de pessoas que ajudaram nesse trabalho de reconstrução. Aqui neste capítulo, né, a obra da reconstrução efetivamente começa, né? As pessoas ali, o povo começa a colocar a mão na massa de fato. E é uma coisa interessante a gente entender esse processo, né? Tantos nomes, tantas pessoas, começa por ali, começa por aqui, a gente não entende muito bem, né? Sem a gente pesquisar um pouco mais, quais os significados, né, de tantas informações. Então, este capítulo, né, é o povo realmente se colocando para trabalhar, e nós vamos ver que ele está dividido em algumas partes que não estão presentes ali. Mas nós podemos fazer uma divisão para ficar mais fácil da gente compreender, que a primeira parte se trata, né, melhor dizendo, da reconstrução do lado norte do muro, dos versos 1 ao 7. No lado ocidental, versos 8 a 13. A terceira parte, reconstruindo o lado sul, que é o verso 14. E depois, reconstruindo o lado oriental, que é o verso 15 ao 32. E este capítulo,
também ele é muito importante, porque ele tem detalhes da topografia de Israel, né? Que era uma coisa que não se tem tanta informação. Então, esse capítulo 3 de Neemias, juntamente com o capítulo 2, de 13 a 15, e o capítulo 12, de 27 a 40, é a principal fonte de informação arqueológica contemporânea sobre a topografia de Jerusalém antes do cativeiro, porque ali existem várias informações detalhadas, né, com relação à construção daquelas partes do muro. E assim foi possível aos estudiosos, né, da Bíblia poder localizar topograficamente, né, Jerusalém antes mesmo do cativeiro, né? Então é um capítulo muito importante também nesse aspecto, com relação a essa topografia de Jerusalém. E também, irmãos, nós precisamos entender este capítulo, que ele tem um objetivo muito especial, que é registrar os nomes das pessoas que tomaram a dianteira nessa importante ocasião, que sacrificaram a vontade ao dever e se expuseram a ameaças de ataques hostil, né? Então, aqui o objetivo é justamente reconhecer o trabalho de pessoas valorosas que se puseram à disposição para realizar o trabalho de reconstrução que era tão importante naquele momento para o restabelecimento da nação de Israel. Então é muito importante a gente entender isso, né? Que o povo trabalhou unido, como se fosse um só homem. Então o povo de Deus, não somente os líderes, né? Os líderes também arregaçaram as mangas, mas todos eles se colocaram à disposição para a realização do propósito divino da redenção. O povo de Deus inteiro trabalhou em conjunto na reconstrução dos muros, clero, o corpo laico, artífices, negociantes, aldeias e famílias. Cada grupo contribuiu para a conclusão do todo. Então, irmãos, é muito importante a gente trazer isso para a nossa vida. Como é importante, no meio do povo de Deus, trabalharmos unidos, cada um fazendo a sua parte. E ao ler esse pedaço aqui, né, do texto bíblico, do capítulo 3, eu peço que os irmãos leiam, né, detalhadamente, mas ao ler esse trecho, eu fiquei pensando, né, na Igreja de Jesus, no trabalho de cooperação que nós realizamos. Irmãos, coisa linda é o trabalho missionário. Quantos missionários nós estamos mantendo nos campos através da obra da cooperação? Quanto nós temos feito na obra de Deus através da cooperação de cada crente que tem colocado a sua vida ao dispor do Senhor, até mesmo, né? E principalmente neste tempo que nós estamos vivendo. Então, de igual modo, né, o trabalho da igreja requer o esforço de cada um, para que o corpo como um todo possa efetivamente funcionar. Deus precisa de mim, Deus precisa de você, Deus precisa de cada irmão, cada um fazendo uma parte diferente, né? Por isso que Deus concedeu dons diferentes a cada um de nós, para que cada um fazendo a sua parte, nós podemos juntos realizar a obra que Deus quer realizar através de cada um de nós. Então, vamos pensar aqui, né? Eu não vou ler o texto todo, porque senão tomaria muito tempo do vídeo, eu não quero que ele fique tão longo, mas quero mencionar as partes principais, né? O texto começa mencionando o profeta, né, o sacerdote, melhor dizendo, Eliasibe. E a obra começou com Eliasibe. E Eliasibe e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Eu achei muito interessante. Que portão era esse? Nós sabemos, irmãos, que um muro precisa ter portas, senão ninguém entra, ninguém sai, né, daquela cidade. E como era um muro muito extenso,
ele tinha muitas portas. Mas não eram aquelas portinhas, né? Igual a porta da nossa casa. Eram portas enormes, né? Portões grandes, porque ali passavam pessoas, carruagens, animais, enfim. Então eram portas grandes. E eles começaram justamente pela porta das ovelhas, ou a porta do gado, porque era essa porta por onde entravam os animais que eram usados no sacrifício, né? O sacrifício de adoração ao Senhor. Eu achei muito interessante essa informação, né? E como isso mostra a importância de nós estarmos sempre em atitude de adoração, de consagração, de louvor ao nosso Deus. Se nós não estivermos em comunhão com o nosso Deus, nada do que fizermos, né, terá o mesmo valor. Então nós temos que entender, né, esse exemplo, né, que foi deixado para nós aqui nesse texto de Neemias, capítulo 3, que eu achei muito importante. Então, Eliasibe, eles foram os primeiros a iniciarem a reconstrução dos muros. Nessa época, né, irmãos, não havia reis nem juízes em Israel. Então, eram os sacerdotes que lideravam o povo. Inclusive, né, eles mesmos construíram a Porta das Ovelhas, que ficava ao lado da noroeste de Jerusalém, né, ao norte do templo. Era usado para levar as ovelhas para o sacrifício, como eu falei. Então, o trabalho, a obra de Deus começa pelos líderes. Não é verdade, irmãos? Se nós não formos os primeiros a serem o exemplo, a dar o pontapé, com certeza o povo não vai, né, nos seguir. Então foi muito importante, tá, a participação na construção dessa porta, que era a Porta das Ovelhas, né? Mas a obra prosseguiu, né? E nos versículos seguintes, nós vamos ver que os homens de Jericó construíram trechos, Acuf de Enri construiu seu trecho, e assim o texto vai citando, né, os nomes dos chefes de família, das pessoas que estiveram diretamente envolvidas. E uma outra coisa interessante que a gente pode ver aqui, que geralmente eles construíram já perto da sua casa, né? Então, eles construíram aquela parte do muro onde estavam as suas casas. Então, eu creio que foi uma estratégia realmente de Neemias para que todos pudessem participar sem grandes transtornos. E também é muito mais motivador, né, para quem está trabalhando, entender, poxa, eu estou reconstruindo aquela parte aqui perto da minha casa, né? Estou participando dessa obra e participando aqui a começar do meu cantinho, né? Então, também foi uma estratégia muito importante usada, né, por Neemias para incentivar o povo a construir, né? Então, nós vemos aqui ao longo dos demais versículos citações de situações interessantes. Por exemplo, no versículo 5, nós vamos ver que os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte: mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Então, esses homens aqui, né, que eram os nobres, se recusaram a colocar efetivamente a mão na massa, né? Só que Deus estava olhando, né? Deus estava olhando, estava percebendo, né, aqueles que estavam efetivamente participando, cooperando, e aqueles que estavam se recusando a participar. E até sobre isso, né, eu mencionei há uns tempos atrás, né, postei nos grupos da igreja um comentário do pastor Israel Belo de Azevedo, porque a Bíblia que eu uso é uma Bíblia que ele usa como um comentário, né? Tem comentários dele. E nessa Bíblia ele faz o seguinte comentário desse trecho, ele fala: muitas vezes o entusiasmo pela obra de Deus é solitário. Estamos realizando uma grande obra e precisamos saber que em muitas circunstâncias teremos de fazê-la com poucos ao nosso lado, ou até mesmo sozinhos. Nem todo mundo quer sujar as mãos, nem todo mundo quer pôr os pés no barro, nem todo mundo quer vestir a roupa de operário, nem todos se empolgam.
Precisaremos contar com que se empolgam, mesmo que não sejam os mais capazes. Precisaremos contar, né, com os recursos dos que têm pouco, mas que os disponibilizam. Faremos o que precisa ser feito se não desanimarmos. Não desanimaremos se nos mantivermos sob o foco de que fazermos uma grande obra. Nós estamos fazendo uma grande obra. E nós manteremos o foco se tivermos a todo instante a certeza de que nessa obra é de Deus. Essa obra é de Deus. Se ele a começou por nosso intermédio, ele vai terminá-la por nosso intermédio. Então, nós sabemos disso, né, irmãos? Muitas vezes na igreja, na obra de Deus, nós contamos com poucos. Mas esses poucos estão ali empolgados, dedicados, envolvidos em fazer o seu melhor para que a obra de Deus cresça e para que o reino de Deus se expanda para todas as partes da terra. Então, essa é uma ressalva muito importante que é feita aqui nesse capítulo 3. Aí continua a ser citados, né, as pessoas que foram se envolvendo, ourives, perfumistas, alguns são elogiados, né? Lá no versículo 12, é interessante que Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte: as suas filhas o ajudaram no trabalho. Então, esse texto faz questão de mencionar que as filhas deste homem, Salum, o ajudaram no trabalho, né? As mulheres, a gente sabe que não são muito mencionadas, né, na palavra de Deus, mas elas foram mencionadas aqui neste trecho, né? Eu achei também muito interessante que os homens, as mulheres, as crianças estavam envolvidos nesta obra, né? Então, aqui são registrados torres, né, locais, por isso que a topografia toda é registrada aqui nesse texto, e ela é importante para a arqueologia, né? Porta do Monturo, Túmulo de Davi, Casa dos Soldados, a cidade de Keila, todas são mencionadas neste texto, né? Fazendo referências a localizações específicas, né, que foram muito importantes nessa reconstrução arqueológica, tá? Também tem a Porta das Águas, assim chamada porque conduzia o principal reservatório de água em Jerusalém. Também é mencionada a Porta do Monturo, que é uma porta que era usada para levar o lixo para fora da cidade. Então, todas as portas, irmãos, tinham uma finalidade de ser, né? Elas não estavam ali apenas para enfeite. Todas elas tinham um objetivo de existirem, tinham suas finalidades. É interessante, né? Era uma cidade organizada, né? Nesse momento, não, né? Mas com a reconstrução, tudo seria reorganizado novamente. E como isso é importante, né, para o povo de Deus, viver uma vida organizada, onde há lugar para todas as coisas, né? Então, esse também foi o objetivo, né, da reconstrução nesse momento. A Porta dos Cavalos, e aí se menciona onde foi morta a Talha, Porta Oriental, né, talvez a antecessora da atual Porta Dourada. Enfim, todas essas pessoas são mencionadas e os trechos que elas construíram são mencionados e apontam para uma localização importante em Jerusalém. E no final, no verso 32, nós vamos ver que eles retornam à Porta das Ovelhas, né? Então, o ponto de partida, né? A primeira parte do muro que foi construída foi aquela onde estava a Porta das Ovelhas, também foi o ponto de chegada, né? Então, o círculo foi completo, o trabalho foi concluído. Mas nós sabemos que estava longe de terminar, né? No capítulo 4, irmãos, nós vamos ver que começaram efetivamente e ferrenhamente uma oposição a essa construção, não é? Então, o que parecia no papel ser um projeto muito bem acabado era, na verdade, um empreendimento perigoso e desafiador, como logo nós vamos ver nesse capítulo 4, né? A oposição cresceu muito e várias outras dificuldades foram surgindo na caminhada de Neemias. Mas esse capítulo 3, ele tem essa importância, né, para nós, de registro histórico,
de valorizar pessoas, né? Então, ele é um capítulo que valoriza pessoas. As pessoas na igreja são importantes. As pessoas que estão envolvidas na obra de Deus são importantes. E muitas vezes, né, é preciso que nós reconheçamos publicamente e até por escrito, né? E aqui o próprio pastor Israel, ele faz um comentário interessante. Nomes na lista, ele diz assim: quando uma obra, uma ponte, um prédio, uma casa, uma igreja, um livro, um filme é terminado, quase sempre é celebrado com uma placa, um carimbo. Ali cabem alguns nomes e devem ser colocados. Nele cabe, sobretudo, a nossa alegria. Muitas vezes nossa visão é de cima para baixo. Colocamos na lista as pessoas consideradas mais importantes para que o trabalho chegasse ao fim. É nessa hora de celebração que se pode dar oportunidade também para a reclamação. Sempre nos esquecemos de alguém, muitas vezes presente na festa. Então, se queremos agradecer, elaboremos antes a lista, para que ninguém seja esquecido. Submetamos a lista à consideração de outras pessoas. Não podemos cometer injustiças. Talvez seja melhor não mencionarmos nenhum nome. O importante é que não deixemos de celebrar. O importante é que não deixemos de agradecer aos que estiveram conosco por pouco ou por muito tempo. Então, aqui o pastor Israel comenta justamente a importância de nós reconhecermos as pessoas, por mais simples que sejam, mas que estão lutando conosco nesta batalha, que estão juntos na expansão do reino de Deus, dando a sua contribuição para que a obra do Senhor continue crescendo e se expandindo. Então, Neemias deixa esse exemplo aqui para nós, não é? Como é bom vermos essa lista aqui, que a princípio parece uma lista enfadonha, né? Ai, quantas listas! A gente não gosta também de ler genealogias, mas como elas são importantes historicamente, né? Porque mostram a história de pessoas valorosas que deram as suas vidas, né, para a expansão da obra de Deus. E aqui fechando, né, esse capítulo 3 de Neemias, nós podemos falar sobre a história viva. Então, para nós, essa lista de homens e mulheres que trabalharam na reconstrução do Muro de Jerusalém pode parecer chata, né, como eu disse, mas podemos dizer que se trata de uma ata com as reuniões administrativas da igreja, né, parecida com a das reuniões administrativas da igreja. Os dois tipos de documentos são histórias vivas. Nós fazemos isso, né, registramos nas atas, nos documentos da igreja, nomes, pessoas, acontecimentos, né? Nós temos lá a ata de fundação da igreja, a lista dos membros fundadores, e como é importante reconhecermos isso. Pessoas que deram suas vidas pela obra de Deus, né? Então, no caso da lista de Neemias, o que aprendemos? Aprendemos que o trabalho no reino de Deus é sempre coletivo, começando com a fórmula do 1 mais 1. Não é assim? Foi no 1 mais 1 que o muro foi reconstruído. E é assim com qualquer organização, seja uma família, uma empresa, uma igreja. 1 mais 1 na igreja é fundamental, né, para que juntos possamos trabalhar na expansão do reino de Deus. Aprendemos também que devemos dar honra a quem faz. É legítimo colocar uma placa de gratidão. Isso é estimulante para as futuras gerações. E aprendemos que devemos dar valor à história. Por isso dispomos de tantos detalhes que mostram Deus em ação. A história é Deus em ação. Então, irmãos, que coisa linda quando nós podemos olhar agora para esse capítulo 3 e entender a importância dessas pessoas mencionadas, a importância dos fatos mencionados, como as coisas foram acontecendo, como Neemias conseguiu motivar um grupo tão grande de pessoas, cerca de 40 pessoas, né, nesse início, e suas famílias que se envolveram na reconstrução do muro, e como aquele acontecimento era importante para toda a reorganização, inclusive do culto, né? O restabelecimento do culto, nós vamos ver nos capítulos seguintes sobre isso, né? Como foi importante para que a obra de Deus pudesse continuar sendo realizada.
Então, que nós possamos ler, estudar e procurar fazer a nossa parte. Tá bom, irmãos? Nós temos o nosso lugar na obra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.